ginástica é uma modalidade que desperta bastante interesse em muitas pessoas, por ser uma modalidade bela, artística, desafiadora, acrobática, não é mesmo? Muita gente tem interesse em praticar a ginástica de alguma forma em algum momento da vida, mas principalmente a ginástica desperta o interesse de muitas crianças. Mas existe um questionamento muito presente no senso comum quando se fala sobre ginástica. É verdade que ginástica não faz crescer? É verdade que a ginástica deixa baixinho? No vídeo de hoje eu vou te trazer algumas informações sobre a ginástica, sobre o desenvolvimento dos ginastas, para saber se realmente é a ginástica que deixa a pessoa mais baixa ou se é só um achismo das pessoas que não conhecem a modalidade a fundo. E aí, é mito ou verdade? Seja bem-vindo ao canal Pamela Pires, Prática Ginásticas. Esse questionamento se a ginástica realmente não faz crescer está muito presente há muito tempo já. É claro que hoje em dia esse questionamento é muito menos visto e ouvido, mas ainda assim ele existe. A preocupação de muitos pais e mães é que seus filhos fiquem pequenininhos ao praticar ginástica. Quem aí já teve pai e mãe não querendo te levar para fazer uma aula de ginástica ou te impedindo de fazer ginástica com esse medo de que você fique pequeno? Comenta aqui embaixo. Mas calma, antes de culpar o seu pai ou a sua mãe por essa decisão, vamos entender como é que surgiu esse boato e por que as pessoas acreditam muito nele ainda hoje. Para apontar algumas evidências, vamos utilizar informações da auxologia. A auxologia é o estudo do crescimento. É neste ramo de conhecimento que se estudam fatores e aspectos que afetam ou contribuem para o crescimento do ser humano. Existem diversos fatores que podem interferir no crescimento final, na altura final de uma pessoa. Neste vídeo vou trazer dois principais fatores, que são os mais discutidos quando se fala de ginástica, que é a questão do meio ambiente e a questão da hereditariedade, da genética. Estudos sobre a altura de ginastas muitas vezes abordam estes dois aspectos. Começando pela questão do meio ambiente, aspectos como nutrição, clima e questões socioeconômicas podem influenciar no crescimento, de forma temporária ou permanente, no desenvolvimento durante a infância e adolescência. E a relação que podemos fazer deste aspecto com a ginástica tem muito a ver com a parte nutricional, o que os ginastas consomem, se alimentam. Alguns autores, alguns cientistas evidenciam que ginastas de alto nível muitas vezes têm uma alimentação extremamente restritiva, o que muitas vezes pode ser inadequado para a demanda energética na rotina de treinamento. Então, um ginasta de alto nível, nós sabemos que treina muitas horas por dia e precisa ter uma alimentação que segue este ritmo. Se o ginasta treina muito e come pouco ou insuficiente para ter uma reposição energética legal, isso pode interferir na sua saúde de diversas formas, inclusive na questão do desenvolvimento corporal, no crescimento. Claro que, como tudo que você vai ver nesse vídeo, não é uma regra, ainda mais atualmente, que se sabe que um ginasta de alto rendimento precisa e tem um acompanhamento muito mais completo e interdisciplinar para ter o seu bom sucesso na modalidade, com profissionais das áreas médicas, da área de fisioterapia, da área da psicologia e também da área nutricional. E com esses acompanhamentos corretos, os ginastas hoje em dia se alimentam muito melhor, de uma forma muito mais eficiente. Agora, falando um pouquinho sobre o aspecto genético, existe um potencial de crescimento no DNA de cada um de nós, que não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas basicamente é o seguinte: é o quanto nós conseguimos crescer. É uma informação que está dentro do nosso DNA e que tem muita relação com a estatura dos nossos familiares. Ou seja, se os nossos pais são mais altos, a nossa tendência é crescer mais também. Se os nossos pais são mais baixinhos, a tendência também é que nós sejamos mais baixos.
E isso está expresso no nosso DNA. Mas a nossa forma de viver também influencia muito na expressão desse potencial de crescimento. Então a questão da genética com a questão do ambiente está muito ligada. Dessa forma, a nutrição, por exemplo, se for inadequada, insuficiente para um bom desenvolvimento corporal, interfere na expressão desse potencial. Pode ser que você não cresça o tanto que você conseguiria crescer se você tivesse uma nutrição melhor, mais adequada. Coincidentemente, ou não, em diversos estudos, autores mostraram que os pais destes ginastas mais baixos também são baixos. Então o potencial de crescimento desses atletas já é naturalmente menor. Mas claro, não é uma regra e não é a resposta para esse questionamento se a ginástica não faz crescer. Mas é um aspecto que você pode levar bem em consideração. Se você é um pai ou uma mãe que é mais baixo, consequentemente, os seus filhos não vão crescer muito além de vocês. Eles vão ter um potencial de crescimento menor, na grande parte das vezes. E agora, falando mais especificamente sobre a baixa estatura de muitos ginastas. Por que muita gente acredita que a ginástica deixa a pessoa pequenininha? Na ginástica, ginastas começam no geral bem novinhos. Por volta dos 5, 6 anos, tem alguns que começam até mais cedo do que isso. E ao chegarem no alto nível, a sua rotina de treinamento é extremamente intensa e exaustiva, treinando em muitos casos até 6 horas por dia, 6 dias na semana. E esse treino extremamente pesado para pessoas muito novas contribui para que muitas pessoas leigas no assunto associem esse aspecto à menor capacidade do corpo desses atletas se desenvolver em questão de altura, pois muitos acreditam que a alta carga de treinamento, essa alta demanda, interrompe o crescimento corporal. De acordo com um dos estudos que utilizei para fazer este vídeo, abre aspas, o primeiro ponto passível de discussão é o treinamento intensivo como causa da estatura baixa nas ginastas. Primeiramente, devemos considerar que, em se tratando de alto nível, todas as modalidades demandam muitas horas de treinamento. Sendo assim, todos os atletas de alto nível, de todas as modalidades, deveriam apresentar problemas de estatura, mas não é o que ocorre. Parece existir determinadas características físicas predominantes em virtude das próprias exigências de cada modalidade. Ou seja, estes autores, eles estão levando em consideração outros fatores e não apenas o treinamento. O treinamento pode interferir? Talvez ele interfira de alguma forma, mas se fosse assim, todos os atletas de qualquer outra modalidade teriam essas questões também, que não é o caso de muitos outros esportes. Vocês já podem enumerar aí na cabeça de vocês diversas outras modalidades em que existem atletas extremamente altos. O que também contribui para que as pessoas pensem que a ginástica não deixa crescer e também tem a ver com treinamento é a questão do impacto. Os elementos e acrobacias presentes nas ginásticas têm bastante impacto nas aterrissagens, nas chegadas, e faz com que as pessoas pensem que esse impacto pode ser prejudicial para o crescimento. Mas fiquem tranquilos, o que se tem mostrado de interferência desse aspecto no crescimento de atletas de ginástica é muito pequeno. Então, o pouco que se tem de evidência não é suficiente para afirmar que essa informação realmente interfere em todos os casos. Mas então, por que vemos tantos atletas pequenos na ginástica? A questão da baixa estatura tem muito mais a ver com as exigências da própria modalidade do que com mudanças ou interferências no crescimento, decorrente de treinamentos muito pesados. A ginástica apresenta uma espécie de seleção natural. Esse é o termo utilizado por muitos autores que estudam a questão do crescimento na ginástica. Assim como em muitos esportes, a seleção natural parece ser muito mais marcante do que qualquer outro aspecto. Essa seleção natural é como se determinassem o tipo corporal que favorece o atleta evoluir melhor no seu esporte. E no caso da ginástica, parece que atletas menores têm muito mais facilidade de evoluir e ter bons
sucesso no alto nível. Na ginástica, ter pequenas dimensões corporais facilitam e muito o controle do corpo no ar durante uma acrobacia, por exemplo. Um corpo pequenininho tem muito mais facilidade para se fechar em um mortal e girar mais rápido. Mas isso não quer dizer que quem é alto não vai ter sucesso. Se fosse assim, somente os pequenininhos conseguiriam fazer tudo o que se é feito na ginástica. E não é bem assim. Então, se ser pequeno fosse uma regra na ginástica, como é que a gente justifica esses atletas mais altos terem tanto sucesso quanto atletas mais pequenininhos? Atualmente, inclusive, existem tantas variações corporais mostrando que ser pequenininho não é nem perto de ser uma regra. Então é claro que a questão da altura não é o único determinante do sucesso de um atleta. Abre aspas. O controle corporal, a perseverança, a autoconfiança, a potência, a agilidade, entre outras qualidades, também são importantes para o sucesso na GA de alto nível. Então, não adianta a ginasta só ser pequenininha. Isso facilita muito, dá certa vantagem, mas atualmente não é aspecto essencial. Inclusive, diversos ginastas mais altos apresentam grande sucesso em suas carreiras, desafiando-se ainda mais que atletas menores, precisando adaptar o seu corpo no ar para certas movimentações, enfim, mas não quer dizer que ser alto seja um problema na ginástica também. Pode dificultar um pouco em alguns momentos, mas ser persistente e motivado a se superar vai ajudar muito a chegar onde se quer chegar. Então, a partir de todas essas evidências, é possível a gente concluir o seguinte: é um mito que a ginástica não faz crescer, pois o que se tem evidenciado em estudos científicos é muito pouco para se afirmar isso. Mas uma coisa está bem evidenciada na ciência: na ginástica existem muitos fatores que contribuem para o sucesso de um atleta, como um bom domínio corporal no geral, boa rotina de treinamento, descanso e alimentação, saber lidar com as suas questões emocionais, com as suas questões psicológicas, assim como está evidenciado também na literatura que o fator físico da baixa estatura e pequenas dimensões corporais pode favorecer a realização de muitos elementos ginásticos, assim como também é fato que não é uma regra. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer sobre o mundo da ginástica. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e somos todos ginastas!